tem uma segunda tela, então eu não vou ficar vendo nem o slide, ou nem o chat, nem a mão lá. Vocês veem minha tela? Certo, certo, eu tô aqui. Pronto, Sim, professor Guilherme. tô vendo aqui na tela expandida já. Pronto, perfeito. Eu vou, como a gente já está aqui no adiantado da hora, eu vou trabalhar um pouquinho mais rápido aqui, são 8h30. Então, nessa apresentação, que é basicamente um resumo do que nós fizemos durante a semana, que são os gráficos lá, a gente vai fazer uma pequena introdução, falar de dois conceitos que são importantes em comunicações móveis, que é o acesso mútuo e o handoff. Falar do canal de comunicações móveis e a sua evolução do 1 ao 4G de forma bem rápida e centrar no 5G, né, com algumas aplicações. Por último, a gente fala da conclusão. Bom, a evolução do sistema móvel, né? Eu gostei bastante dessa figura, porque se você... Márcio, Diga. só sem querer atrapalhar a agenda, mas assim, a parte de handoff, Fabrício já explicou detalhadamente. Pronto, beleza. Então eu já Aí pulo. já aproveita o tempo para você cobrir outros tópicos aí, Perfeito, já pulo. otimizar o tempo, né? Pronto. Ó, aqui eu gostei muito dessa figura, que primeiro ela colocou o que o pessoal às vezes tem medo de colocar, que é que a comunicação móvel, desde a primeira geração 1G até a 5G, ela vem seguindo mais ou menos 10 anos. Aqui no Brasil não, ela começou em 90, mas assim, no mundo, ali na década de 80 a gente tinha 1G, o 2G foi para a década de 90, o 3G década de os anos 2000, o 4G em 2010 e estamos aqui no 5G em 2020. A pandemia gerou um pequeno atraso, mas está aqui mais ou menos com 10 anos. Então a gente, o Beyond 5G, ou seja, o que vem depois do 5G, que isso será o 6G em 2030. Então aqui espera-se que os padrões já comecem a ser lançados e fechados em 2025. Mas o que a gente marca também é que no 1G a gente tinha a voz analógica e basicamente o telefone era para isso. Os primeiros telefones móveis que chegaram no Brasil, ali na década de 90, mas no mundo chegaram na década de 80, o objetivo era transmitir voz. Nem SMS eles mandavam, porque era totalmente analógico. Quando veio a segunda geração, que houve a digitalização do canal de voz, aí permitiu-se transmitir informação digital, principalmente o SMS, 130 caracteres. Só que aqui a gente observa o 5G, o 1G, normalmente as pessoas falam que é a geração analógica. Só que desde o início o canal de controle era digital e a taxa aqui dele era 2,4 kilobits por segundo. E existiam algumas aplicações bem específicas que faziam uso desse 2,4 kilobits por segundo. Mas seguindo, aqui no 2G, que houve a digitalização do canal de voz, a questão entre o 2G e o 3G teve a geração 2,5, que foi quando se saiu do paradigma de comutação por circuito para a comutação por pacote, dividir a informação em blocos e colocar um cabeçalho para otimizar o uso da rede, e começou-se ao uso de internet. No 4G aumentou-se a taxa, aí, chegando próximo de 1 gigabits por segundo, e começou a ter aplicações de internet. A gente já assiste o vídeo, o TikTok, YouTube, consegue assistir com 4G. E a parte massiva mesmo, internet das coisas, taxa super alta para vídeo em alta definição, vem com o 5G, que promete chegar aí a taxas médias de até 10 gigabits por segundo. Certo? E aqui é onde vai haver bem a questão da indústria vertical, que além de se pensar em altas taxas de transmissão, dois novos paradigmas foram criados, que é o Massive Machine Type Communication, então você ter condições de ter vários dispositivos conectados numa área, e também com confiabilidade. Por exemplo, a direção autônoma não pode ser feita via
comunicações móveis 5G se não fosse confiável. Então eu gostei dessa figura que mostra bem a evolução. Bom, outro importante conceito que vocês vão ser chamados várias vezes é o espectro, as frequências disponíveis. Por quê? Porque o espectro é um recurso escasso. Você vai olhando as baixas frequências, vocês têm vários serviços, o espectro é congestionado. Então, esse espectro para frequências abaixo de 6 GHz, ele está congestionado. Então, a implantação do 6G, ele foi aqui, no 5G. Mas vai ser necessário para se atingir mais altas taxas, frequências mais altas. Aqui, que vai ser acima de 6 GHz. Na realidade, as novas frequências são acima de 20 GHz. E por quê? Tem o teorema da capacidade de canal de Shannon-Hartley, que é de 1948. Esse pesquisador Shannon, ele é considerado o pai das comunicações, porque ele estabeleceu as bases matemáticas. E a fórmula dele de capacidade em bits por segundo por hertz vai ser B, que é a largura de faixa, vezes o log na base 2 de 1 mais a relação sinal-ruído. Então, relação sinal-ruído é potência do sinal dividido pela potência das interferências. Então, para melhorar a capacidade de transmissão, você tem que melhorar a potência. Mas aqui depende da faixa de frequência. Então, por isso que recentemente, por exemplo, recentemente no Brasil, houve uma certa confusão para desligamento dos canais de TV analógica para usar esses canais, esse espaçamento de frequência ali na faixa de 700 MHz para comunicações móveis. Certo? Porque você tem muitos serviços, tem serviço de aviação, tem serviço de comunicação marítima, tem serviço de comunicação de forças de segurança, veículos de socorro, tem FM, tem AM, tem vários serviços que são concorrentes e estão disputando por essa frequência. Então, por isso que no 6G vai ter que se trabalhar com frequências mais altas. E além disso, quando você tem frequências mais altas, você pode alargar esse B aqui e ter uma frequência, uma largura de faixa mais alta. Então, no 5G, o Release 16, ele pede até largura de faixa de 400 MHz para transmitir mais informação. Então, o professor Fabrício deve ter mencionado ali no 1G que um canal no 1G é de 30 kHz. Então, cada usuário ocupava 30 kHz. Aqui no 5G são 400 MHz. Então, por isso que a gente sai de uma taxa lá pífia de 2,4 kilobits por segundo e pode chegar no 5G a 10 gigabits por segundo. Certo? Porque o espectro. Então, isso, cada um dos países estão resolvendo suas faixas de frequência e existe uma coordenação mundial para que sejam mais ou menos próximas para que os dispositivos sejam utilizados. Bom, então como o espectro é um recurso escasso, você tem que compartilhar o canal. Então as formas básicas é por frequência, divide o canal em frequência, no tempo ou por código. Nessa divisão por código, é como se, um exemplo clássico é quando você tem, por exemplo, várias pessoas numa sala. Par a par começam a falar numa linguagem diferente. Os outros usuários são interferentes, mas você consegue manter uma comunicação. Então, na divisão por código, que é o mais eficiente, você transmite na mesma faixa de frequência e no mesmo tempo todos os usuários. Então, dessa maneira, melhora a capacidade do canal, não é? Porque você tem que usar o espectro de forma eficiente, ou seja, permitir que o maior número de usuários usem o serviço de forma simultânea. Aqui o handoff como sugestão aí do professor Iguatemi, o professor Fabrício já falou. Vamos passar agora para o canal de comunicações móveis. Então veja, o canal de comunicação móveis é baseado em modelos, né? A gente tem modelos que podem ser modelos teóricos em que você estabelece, utilizando as leis lá do eletromagnetismo, curvas de decaimento e potência para alguns cenários.
E também existem os modelos empíricos, que são baseados em medições de campo. Mais à frente em outra aula a gente vai conversar, mas esses modelos eles agem de forma concorrente. Por quê? É muito difícil você prever um ambiente, descrever com muita propriedade um ambiente de propagação. Por exemplo, a nossa cidade aqui de João Pessoa é uma cidade que tem construções, mas não é uma cidade muito densamente povoada, com muitos prédios, comparada com São Paulo. Então, a propagação dos sinais ela é diferente de um caso para o outro. Ou mesmo dentro da cidade, se você pega uma região que existam muitos prédios, o sistema de propagação é feito de uma forma. Uma região em que você tenha mais casas, essas casas elas impedem menos a propagação do sinal, tem-se uma propagação mais facilitada. E esses modelos eles são interessantes para determinar a área de cobertura, certo? Então, quando você quer cobrir com um sinal celular uma determinada área, você tem a estação rádio base. Quanto mais alta, melhor a propagação. Quer alcançar uma distância maior, você aumenta também a potência. Só que quando você faz isso, você reduz a capacidade do sistema. Então, para aumentar a capacidade, que é número de usuários de forma simultânea, você diminui o tamanho das células. Então, esse efeito aí é feito baseado em modelos de propagação. Esses modelos eles vão ter alta complexidade porque você tem infinitos parâmetros para descrever um ambiente e, além disso, transmissões em alta frequência levam a menor comprimento de onda. Então, por exemplo, quando eu tenho 60 MHz, o comprimento de onda dessa onda eletromagnética é C sobre F, velocidade da luz dividido pela frequência, que me dá um comprimento de 5 metros. Então esses objetos de 5 metros é que vão afetar a propagação do sinal, promovendo reflexões, refrações ou difrações. Quando se tem uma onda eletromagnética com 1800 MHz, ou seja, 1,8 GHz, o comprimento de onda é 16 centímetros. Então objetos da ordem de 16 centímetros podem afetar essa comunicação. Além disso, você tem o efeito de desvanecimento, que pode gerar atenuações de até 40 dB no sinal transmitido. Tá? E outros tipos de propagação, você tem montanhas, túneis, espelho d'água, vegetação. Tudo isso afeta aí a propagação do sinal no canal de comunicações móveis. E por último, além disso, temos a interferência cocanal e entre canais adjacentes. Interferência cocanal é porque o sistema móvel se baseia no reuso de frequências. Então, se a gente está na região da Universidade Federal da Paraíba, que é o bairro do Castelo Branco, possivelmente lá no centro tem outra frequência que está sendo usada, a mesma frequência usada. Esses canais podem interferir um no outro. E canal adjacente é quando são frequências lado a lado. Tá? Então, isso tudo torna o ambiente do canal de comunicações móveis bastante desafiador. E caminhando aqui para o 5G, aí eu vou pedir para vocês marcarem esse slide, que é o slide 8, e memorizarem bastante. 3 palavras-chave são as principais do 5G. 3 palavras-chave ou 3 siglas, que é o EMBB, URLLC e MMTC. EMBB vem de Enhanced Mobile Broadband, ou seja, broadband é faixa larga, móvel, melhorada. URLLC vem de Ultra Reliable Low Latency Communication, comunicação de baixa latência muito confiável. Então, latência é o atraso na comunicação. Então, vai ter baixo atraso e muito confiável. E por último, o MMTC é Massive Machine Type Communication, ou seja, a comunicação do tipo máquina massivo. Então,
vários dispositivos conectados à internet e fazendo comunicações de forma simultânea. Então o 5G tem três premissas para essas três palavras-chave. É que a taxa de transmissão vai chegar a 10 gigabits por segundo, a latência de 1 milissegundo, então em alguns casos, por exemplo, cirurgia remota, direção autônoma, tem que ter um atraso muito pequeno, que é a comunicação máquina, e também permitir até 1 milhão de conexões por quilômetro quadrado. Então, massivo, ou seja, um número de dispositivos muito grande. Então, esses três números eu vou pedir para vocês anotarem o slide 8 aqui, e memorizarem, porque vai aparecer várias vezes em questões relacionadas ao 5G. E aqui a gente fala de alguns requisitos, né? Então, aqui eu listo 7 requisitos. Nesses 7 requisitos aqui, a taxa de dados ela vai ser de 1 gigabits por segundo móvel e 10 gigabits por segundo, considerando baixa mobilidade. E aqui é basicamente indivíduo parado. Pequenas velocidades, 1 gigabits por segundo. A baixa latência, que a gente já mencionou no slide passado, de 1 milissegundo. Essa baixa latência ela permite comunicação máquina a máquina, que esse M2M vem de máquina a máquina. Como é que eu digo? E esse C-V2X, então celular, vehicle to everything. Então, comunicação celular para qualquer coisa. Então, seria o veículo para outro veículo para infraestrutura, veículo para pedestres, veículo para outro veículo. Então, um exemplo aqui dessa comunicação veicular é um carro vai chegando no cruzamento e decidir quem vai passar nesse cruzamento, quando não houver um sinal. Eu tenho um veículo de segurança, de força de segurança ou de salvamento, transitando numa rodovia, ele precisa ter o trânsito liberado para ele. Esses carros se comunicam e fazem essa liberação. Numa rodovia, um carro está se movimentando e passa por uma região, tem óleo na pista ou um buraco. Automaticamente ele manda em broadcast uma informação avisando que todos os carros que estão ali perto que existe esse problema. Também pensa-se numa alta densidade de tráfego, que seja até 1000 vezes superior das gerações anteriores, 4 e 4,5G. Então isso quer dizer, o tráfego, você vai ter a taxa de transmissão vezes o número de conexões, seja até 1000 vezes maior que a rede antecessora. Confiabilidade aqui é a lei dos 5 noves, né, o professor Iguatemi, de 99,999% do tempo. Então, o sistema vai estar disponível. Professor Iguatemi, me corrija se eu estiver errado, mas isso equivale a 3 minutos por ano. Então, o sistema só vai estar... Diga. 5 minutos por ano. 5 minutos por ano. Então, em um ano, o sistema só vai estar indisponível durante 5 minutos. Tem-se também aumento no tempo de vida das baterias. Penso assim, 10 anos para sistemas de IoT. Por que 10 anos? Porque vai ter uma baixa taxa de transmissão. Então, o que estima-se que seja suficiente 200 bytes por dia no uplink, né, do dispositivo para a estação rádio base. Então, pensando aqui num byte... Então, retomando aí, eu vou refazer essa conta, certo? Certo. É uma regra de 3. Nunca mais eu fiz. É bom fazer que às vezes... Certo. Confundi o 5 por causa da regra dos 5 9. Pode ter sido isso. 5 minutos para 3 minutos. Eu vou refazer isso aí, para ficar mais. Pronto, para chegar no valor correto. Que a gente... Beleza. Nós somos engenheiros, tem que fazer a conta, né? O pessoal que não sabe fazer conta, ele aceita o número. Mas assim, de fato é um número bem pequeno, né? Ou seja, ter uma rede altamente confiável. Porque a disponibilidade e a confiabilidade é que vai fazer com que os serviços possam ser confiáveis. Bom, então retornando para cá, eu vinha falando que
para IoT você tenha 10 anos de tempo de vida de baterias. Por quê? Porque você vai ter normalmente são sensores que estão enviando informações. Então aqui 200 bytes por dia, 1 byte 8 bits, 1.600 bits por dia vai ser enviado do dispositivo para a estação rádio base. E no downlink da estação rádio base para o dispositivo, 20 bytes, ou seja, 160 bits por dia. Então por isso ele vai ter um estado, a maior parte do tempo ele pode estar dormindo, né, em estágio inativo, e ativa para fazer a medição e a transmissão. E aqui aquela nuance, né, um baixo consumo de energia, né, 90% de redução. Então, para a mesma taxa de transmissão, mesma quantidade de informação transmitida, usando técnicas energeticamente mais eficientes, você consiga reduzir aí esse consumo em toda a rede, não é só no terminal móvel, não é só na parte de rádio, mas é em todo o sistema, da ordem de 90%. Bom, e aqui a gente fala das fases de implantação do 5G. Então, vão ser duas fases, né, para a implantação aqui, que a gente chama, né, ela tem 3 elementos para as aplicações, mas do 5G a gente divide com o 5G não autônomo, que é o NRNSA, é o New Radio Non-Standalone, e o 5G autônomo, NRSA, que você vai ter, no primeiro caso, vai se mudar apenas as estações radiobase, mas a rede núcleo, né, vai ser 4G. Então o que a gente tem hoje no Brasil de 5G são as estações radiobases e a interface aérea é 5G. Então essa interface aérea é 5G. E aí ela é interligada para as redes 4G e faz toda a parte aí de processamento de sinal. E a segunda fase aqui vai ser o 5G autônomo, em que a rede de núcleo já vai ser implementada utilizando o conceito de 5G. Duas características vão ser importantes, vai ser a virtualização da rede e o fatiamento da rede. Tá? Bom, e essas fases aqui de implantação, que ele divide com uma fase inicial, fase média e a fase de longo termo, a primeira etapa, quando você muda o 4G e utiliza a interface de rádio 5G, é que vai ser permitida o EMBB, ou seja, a taxa de transmissão chegando até 10 gigabits por segundo. Isso vai permitir vídeo de alta definição, entre outras coisas. Na segunda fase, implementa-se o URLC e o MMTC. Então, para isso, tem que mudar o núcleo da rede para permitir fragmentação de experiência, né? Ou seja, o usuário, às vezes, ele quer conexão em baixa taxa, às vezes ele quer uma taxa confiável, e experiências diferenciadas também. Então, para isso, vai ter uma aula mais à frente que a gente vai falar de fatiamento de rede, ou seja, network slicing, né? Do inglês de slice mesmo, que é fácil. E por último, com essas 3 tecnologias, o MBB, o RLC e o MMTC prontos, vem a parte de criação de aplicações, que vai ser chamada de indústrias verticais, que são indústrias em certos nichos. Bom, e quais seriam os protocolos? Fica à vontade. Bem rápido mesmo, por causa do tempo, mas quase nessa terceira fase aí, é onde é aquela cereja do bolo, né? Exatamente. Oportunidade de mercado, emprego, não sei o que lá. Percebam que está bem distante isso acontecendo, entendeu? A gente está nessa fase aqui inicial ainda. Exato, o MBB está nessa fase inicial. Então, para chegar na terceira ainda tem um bom caminho. Então, é isso que eu digo, aproveitar as oportunidades que vocês estão matriculados nesse curso, já estão aproveitando. Aproveitar as oportunidades. Depois continue estudando a área, né? Exato. Mas é isso aí, Val. Tranquilo. Obrigado aí pela observação, ou seja, motivar, ou seja, fiquem pensando com essas características, o que é que eu posso ter de aplicação, de novidade, de serviço, que possa agregar aí e você conseguir ganhar dinheiro com isso. Bom, os releases, né?
O protocolo de padronização, como o professor Iguatemi falou, ou seja, por isso que existe o padrão, é para toda a indústria possa construir terminal móvel, possa construir estação radiobase, centrais de comutação e controle, todo o sistema possa ser independente de fabricante, porque quando não é padronizado, cada fabricante constrói o seu equipamento e eles não interagem, não conversam entre si. E normalmente o órgão é o Third Generation Partnership Project. É o 3GPP que geram esses releases que são cada um das gerações celulares. E até o release 14 foram as gerações anteriores, até o 4G. Então o release 8 criou o LTE, o release 10 o LTE Advanced e o 12 LTE Advanced Pro. LTE é o nome comercial aí para o 4G. Mas o que nos interessa são os releases para o 5G. Então, os releases o padrão, que é a especificação, que ele diz, olha, a modulação vai ser um 256 QAM, o tipo, como é que se faz um slice de rede, o número de antenas transmissoras na estação rádio base, que são 64 transmissoras na estação rádio base, o tipo de modulação, é um QAM, é um 256 QAM, como é que se faz a alocação de recursos no sistema de multiportadoras OFDM. Então o release, o padrão é que faz isso. Então o 5G ele começou a partir do release 15, certo? O release 15, que teve iniciou a sua padronização em 1º de junho de 2016 e foi fechado em 7 de junho de 2019. Então veja, o que é o padrão, né? É você dizer, olha, as tecnologias para esses problemas são essas e a gente vai especificar como padrão. Quando fecha o padrão, o que é que acontece? Não existe mais modificações, principalmente na transmissão. Algumas na recepção podem ser feitas. Então, os releases 15, 16 e 17, eles já estão congelados. Então, o release 17, que foi o último aqui do 5G, ele foi congelado, né, fixado em 10 de junho de 2022. Mas o 18 e o 19 ainda estão abertos. Tá? Estão aceitando aí, fazendo testes para ver qual é a tecnologia mais adequada. Aqui vale a pena a gente abrir um parêntese. Sempre tem uma briga econômica, briga de tecnologia e briga geopolítica também. Então eu vou citar um exemplo. Os padrões de comunicações normalmente colocavam os códigos do Ocidente. E o Oriente, hoje em dia a gente tem ali a Ásia, a China, com poder econômico e político cada vez maior, eles acharam por bem que deveriam interferir mais no padrão. E conseguiram colocar para código corredor de erro os códigos polares. Então, no 5G, o esquema de codificação para controle de erro no canal de controle é codificação polar. E para o canal de tráfego, são os códigos do LDPC, esse LDPC vem de Low Density Pair Check Codes, ou seja, código para checagem de paridade com baixa densidade. Eles foram propostos nos Estados Unidos. Foi, inclusive, uma tese do professor Robert Gallagher no MIT. Então, observe que teve essa briga política, né? Por que tem essa briga política? É todo mundo querendo colocar os seus padrões, porque tem os royalties também, né? Então, o pessoal vai ganhar com isso. Mas, de fato, o padrão é chegar e dizer a tecnologia vai ser essa. Todo mundo começa a construir seus dispositivos para conversar entre si e pronto. Então, memorizar que aqui, a partir do release 15, é o 5G. Bom, então o 5G, né, ele vai ser definido nos releases 15, 16 e 17 e tem essas especificações, né? Ele tem a rede de núcleo de próxima geração, que é a NGC, o novo rádio, New Radio, o LTE Advanced Pro Evolution e a evolução aqui da rede de núcleo. Então,
5G mesmo vai ser a rede de núcleo, né, o core da rede, próxima geração, e a parte de rádio. Essas outras duas aqui, são melhorias incrementais do 4G. Bom, e o Release 15, ele vai ser conhecido como versão básica ou fase 1 do 5G, que foram implementadas aqui melhorias no novo rádio, né? Então, trabalhou-se também em forma de onda para os sinais, que vai ser o F e o FDM. Mexeu-se também na modulação e codificação de canal. Então, como eu mencionei para vocês, se no LTE a codificação para controle de erros era código turbo, aqui a gente tem a modulação, a codificação polar e LDPC, e modulação pode chegar até 1024 QAM, enquanto que no 4G só 256. MIMO massivo, né, suportando até 64 antenas transmissores e receptores de estação rádio base. A questão de estrutura de freio nos sistemas e variação do espaçamento de subportadoras também mudou, para permitir até um descasamento entre uplink e downlink. Isso aqui, então, em configurações do enlace de uplink, então é mais flexível, tá? Você fazer a transmissão terminal móvel, estação rádio base, estação rádio móvel, estação rádio base para terminal móvel. E como tinha lá, né, a arquitetura de rede, né? Na arquitetura de rede você vai ter o modo autônomo e não autônomo. Então, no modo não autônomo é para baratear o custo das redes. Então você implementa só a interface de rádio. E o modo autônomo é quando você vai ter a rede de núcleo 5G. Esse descasamento entre uplink e downlink, ele é interessante porque aí você verifica qual é o tipo de canal, se é do uplink ou downlink que está precisando uma maior taxa. Por exemplo, quando está transmitindo vídeo em broadcast, então o downlink ele é muito forte. Mas se você está fazendo uma live, então numa live você tem que transmitir o uplink com uma taxa maior. Aqui você vai ter esse sistema. As estações rádio base, aqui também é um termo para vocês memorizarem, elas vão ser chamadas de GNODB ou GNB. Então são as estações que têm um rádio 5G. Ela pode ser centralizada ou distribuída. Então você pode fazer aqui, ter várias estações rádio bases. Elas vão se comunicar aqui com um controlador, certo? E se dirige para a rede núcleo 5G. E elas podem se comunicar entre si com uma interface XN. Então as estações rádio bases 5G, elas se comunicam entre si com uma interface XN. Essa parte aqui eu não vou falar de forma muito detalhada, porque o professor Fabrício vai mencionar isso de forma bem detalhada. São as opções de arquitetura que vão dar a evolução do sistema 4G. Então essa EPC é a rede núcleo do 4G. Então como sair da rede núcleo de um sistema que tem estações rádio base de 4G, que é o ENB, para um 5G. Essa opção 2 seria a opção mais bruta, né, que você teria que já implantar o 5G e ela não é usada. Tem também as opções de você ter as estações rádio base, aqui em azul 5G, que você vê aqui, GNB, e do LTE veio primeiro, então é o 4G. Então o terminal móvel pode se comunicar com a estação rádio base 4G ou 5G, mas a comunicação é via rede núcleo 4G. E depois ela também pode se comunicar com uma estação rádio base 4G por meio da interface XN. Aqui ela se comunica com a estação rádio base 5G e se conecta a 5G. Então é basicamente isso, não se preocupem com essa explicação. O professor
Fabrício vai preparar alguns slides analisando como se vai fazer a migração de uma rede 4G para uma rede 5G. Lembrando que isso tem que ser feito de forma suave, né, para reduzir os custos de investimento. Bom, e o Release 16 do 5G, ele é conhecido como fase 2. Então, basicamente, vão ser melhorias do rádio. Então, ele vai implementar um backhaul, né, ou seja, a interface própria para integrar ao New Radio. Ele melhora essa questão das taxas em frequências abaixo de 6 GHz. Utilizam sistema de acesso múltiplo SMA, Sparse Code Multiple Access. Salvo engano, esse nome ficou fora, não foi, professor Iguatemi? O professor Iguatemi não escutou, não. Isso, o nome ficou fora na release, acho que foi 17, o pessoal está descartando. Pronto, beleza. Estava previsto, o pessoal estava bem empolgado, mas não deu certo, não. Foi depois da release 16. Pronto. Na 17. Essa informação é até difícil de encontrar. Aí vamos lá. Ele também é um pioneirismo na digitalização, né? Então no Release 16 é para implementar o URLLC, ou seja, a comunicação com baixa latência. E também a conexão massiva. O conceito de D2D, ou seja, device to device, dispositivo a dispositivo, foi implementado, ou seja, um dispositivo ele pode se conectar a outro sem acessar a rede. Então, se os dispositivos eles podem se conectar de forma direta, não vai haver necessidade de se transmitir até a estação radiobase. Ou então, se um dispositivo ele experimenta uma relação sinal-ruído ruim, ele pode se conectar a outro celular e esse celular se conectar à rede. Então, para melhorar o desempenho. Também trabalhar com bandas não licenciadas, utilizando redes cognitivas. E o Release 16 foi finalizado aqui em junho de 2020. Bom, eu mencionei... Diga. Abrindo um parênteses bem rápido aí. Certo. Na Release 16, veja só, já existem equipamentos que trabalham são compatíveis, né, com a Release 16 no mercado. Certo. Então, por exemplo, para fins de test beds, né, para experimentação. Exato. Então já existem coisas compatíveis, mas em pequena escala, entendeu? Entendi. Em escala comercial e larga escala, ainda a coisa não está totalmente implementada, não. Exatamente. Perfeito. Obrigado, professor Iguatemi. Bom, aí vamos passando aqui, como disse assim, essas são as estruturas de opções, né, como migrar do 4G para o 5G. Eu não vou falar muito aqui não, porque o professor Fabrício vai ter uma porção lá das aulas dele dedicada a isso. Bom, e no Release 17, no padrão 17, eles vai apresentar melhorias nos sistemas MIMO. Esse canal lateral que ele chama, que é device to device, ele vai ser também melhorado. O conceito de compartilhamento dinâmico do espectro é implementado. A questão da internet das coisas industriais com suporte a URLLC. Soluções para redes não terrestriais, ou seja, por exemplo, com drones. Melhorar a economia de potência nos terminais móveis. Serviços multicast e broadcast. Então você vai transmitir, por exemplo, o jogo do Brasil aí. Então é um serviço broadcast. Melhorar também o acesso integrado ao backhaul, né, que seria a interface que leva a informação das estações radiobase para o core. E também, pensando aqui na comunicação massiva, transmissão de pequenas quantidades de dados no modo inativo, ou seja, não sendo necessário terminei a outra gravação aqui, haver uma troca de protocolo para iniciar uma transmissão desses dispositivos.
Como continuação, ele vai ter também melhoria de suporte para redes privadas, suporte melhorado para comunicações em trem de altas velocidades, ou seja, trabalhar até 500 km por hora. Então, trens de altas velocidades não é uma realidade na América como um todo, América Latina e América do Norte, América Central, mas na Europa e Ásia é uma realidade. Com os dois conjuntos de frequência, né? Então o primeiro conjunto de frequência ele variando aí de 450 MHz até 6 GHz para o New Radio não autônomo, né? Não standalone, e de 24,25 GHz até 52 GHz para o sistema autônomo. Introduz também, como eu mencionei, voltar aqui, como eu mencionei para vocês, introduz também a modulação 1024 QAM. Então esse 1024 QAM, log de 1024 na base 2 é 10. Então são 10 bits por símbolo sendo transmitido. Lembrando que o outro no LTE, no máximo, é 256 QAM. Então 256 QAM, log de 256 na base 2 é 8. Então 8 bits por símbolo. De 8 para 10 bits por símbolo, você aumentou aí 25% na taxa de transmissão. Então, melhorar os requisitos de radiofrequência para essas duas frequências, melhorias nos sistemas de localização, melhorar a cobertura, também trabalhar aqui com essas questões dos repetidores, então os próprios terminais móveis vão ser repetidores e por aí vai. E outras melhorias, né? Os sidelinks, né? Melhorias nos sidelinks laterais, compressão de dados no uplink. A introdução, isso a gente vai falar de forma bem criteriosa, o que é o fatiamento, ou seja, o slice de redes. Gerenciar com esse fatiamento e otimização de serviço, a gente vai tratar da qualidade de experiência para vários usuários. Melhorar também a questão da potência total irradiada para os rádios standalone. Ter também terminais com alta potência, que vão ser chamados de classe 1,5 e classe 2 para várias potências. E também trabalhar com novas bandas e combinações de agregação de portadora, para aumentar a taxa de transmissão. Isso no Release 17. Bom, por último, antes de iniciar os questionamentos, eu gostaria que vocês olhassem essa figurinha, né? Ela não é tão completa, mas trata bem aqui do sistema 5G. Ó. Você tem aqui o sistema MIMO, né? Então, o sistema MIMO sendo transmitido. Tem uma rede cognitiva aqui, Cognitive Radio, em que se uma determinada frequência não está sendo usada de forma oportunista, um transmissor pode usar aquela frequência. Temos um trem aqui em que ele pode construir uma femtocélula móvel. Então a ideia nesse trem é que você tem uma antena aqui e essa antena se conecta à rede. E ela vai fornecer, o trem fornece o sinal 5G dentro do trem, que pode ser no ônibus ou no trem também. Vamos ter aqui dentro da casa comunicações aqui, uma femtocélula, né? Então você recebe o dispositivo e o sinal 5G é gerado aqui na própria sala. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque essa parte de aplicações aqui, que pode ser a parte de imagens médicas, atendimento remoto pré-hospital. Então, quando o indivíduo já está na ambulância, pode-se iniciar um tratamento por meio de imagens, entre outros, com o médico. Consultas remotas, isso aqui já é uma realidade até mesmo com a internet hoje, né? Você já tem aqui no Brasil. Aplicações de AR e VR, né? Realidade aumentada e realidade virtual para healthcare, para saúde, cirurgia remota e também o acesso em
ICU, como é o nome? UTIs, Unidade de Terapia Intensiva com acesso móvel. Bom, para finalizar, vamos aqui, deixa eu colocar aqui para finalizar, vamos falar sobre as questões, né? Os outros professores já devem ter falado, professor Iguatemi, professor Fabrício e professor Euler, sobre a certificação da Huawei, né? Então, os termos, as perguntas vão ser em inglês, vocês têm questões do tipo verdadeiro e falso, e tem também questões de múltiplas escolhas. E é basicamente dessa forma aqui, olha. Algumas são bem simples, que ele diz, ó, o 3GPP Release 16, né? É 5G, a gente viu que é desde o 15 é 5G. Describes only the URLLC and MMTC scenarios. Ele vai descrever apenas os cenários para ultra confiável, comunicação com baixa latência e também comunicação do tipo MAC massiva, esses dois cenários. O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso isso? Falso. É falso, né? Porque um release todo, for só explicar só isso, é falso. Vamos para a próxima. Professor Wasson, até complementando aí uma coisa que... Fica à vontade. Agora, nessa questão aí, ele deixa muito isso. Pessoal, peguem um caderno e vão anotando essas siglas. São muitas siglas Sim. que vocês vão ver durante o Perfeito. curso. Então, é importante vocês estarem fazendo essa anotação aí, vamos dizer, para poder estar acompanhando e quando tiver questões, vocês terem um direcionamento mais rápido. Bom? Perfeito. Inclusive, eu acho que eu já vi na internet alguns listas dessas siglas que podem ser úteis, mas o interessante é que copiando você vai entender mais. Então, eu vou dizer assim, sem medo de errar, 50% do seu problema nessas questões aí é saber o significado da sigla. Tá? E são muitas siglas. Às vezes eu me perco em uma sigla e outra porque são muitas siglas mesmo. Tá? Mas as principais, né? Por exemplo, como eu mencionei logo no início de hoje, a URLLC, MMTC e EMBB são as três principais. Então aqui vem de Ultra Reliable Low Latency Communication, Massive Machine Type Communication, então, e o Enhanced Mobile Broadband são as três principais. Mas a resposta para essa questão é um release todo que especifica um padrão não ia ficar preocupado apenas em URLCC e MMTC. Ele vai falar fatiamento de rede, entre outras várias coisas. Bom, vamos para o próximo aqui. Ó. Ele diz, in an industrial internet, sensors are used to monitor the status. Which one of the following is the network requirement case? Então veja, ele vai dizer aqui um só, which one? Qual dos requisitos de internet vão ser necessários aqui? Porque você tem sensores, vários sensores para monitorar o estado de alguma coisa. Então aqui é Massive Connection. Quem ia falando? Não, professor, eu ia dizer assim, eu vi o gabarito, mas eu ia errar porque eu ia marcar C. Eu ia dizer que na indústria um delay baixo seria melhor. Não é todo delay, não, porque assim, não é todo processo que é tão rápido, entendeu? Que é tão crítico. Um delay baixo, assim, por exemplo, na automação na parte elétrica, controle do sistema de potência, você vai isolar falhas, aí tem que ser relativamente rápido, a onda dá 60 ciclos por segundo. Mas aqui você precisa de Massive Connection para acompanhar todo um processo. Tá? Mas veja, tem algumas nuances. Quem foi que perguntou? Mostra Edson, né? Quem foi que falou agora ou foi Francisco? Que assim é meio subjetivo, tá? Se você disser, olha, eu tenho que ter uma alta confiabilidade, mas assim, você pode botar sensores redundantes, tá?
dependendo do processo, você não precisa de um atraso grande. Porque esse low delay, ele bota ali na faixa de 1 milissegundos. Entendeu? Então, um processo precisa de um controle de 1 milissegundos. Você está aquecendo uma mistura. Às vezes não. Vamos para outra aqui. Which one of the following services belongs to URLLC Application Scenario? Ou seja, qual dos seguintes serviços pertence ao cenário de aplicação da comunicação ultra confiável e baixa latência? O que é que vocês chutariam aí? Ou chutariam não, responderiam. Baixa latência. Professor. É letra A, né? Porque se você observar, um carro se movendo a 100 km por hora, né? Tem uma conta mais à frente, 100 km por hora, 1 milissegundo, 1 milissegundo não, 100 milissegundos, que é o LTE, dá 3 metros. Então 3 metros pode ser uma colisão. É letra A. Vamos para o próximo. Que eu pedi para vocês memorizarem. Which one of the following is the maximum bandwidth of 5G millimeter wave defined by 3GPP Release 15? Qual das larguras de faixas na faixa do 5G ondas milimétricas, né, millimeter wave, são definidas no Release 15? Qual é a maior que eu mencionei para vocês? 400 MHz, né? Que é o maior, 400 MHz. Eu até mencionei, olha, no 1G é 30 kHz cada canal, 30 kHz. Aqui no 5G você vai ter 400 MHz para transmitir mais informação. Vou mandar mais um pouquinho. Essa aqui, ó. Durante a padronização 5G, qual das seguintes fases é a standalone, que é o 5G autônomo? Vamos lá. A gente descarta o 1.1, né? Logo que não foi a primeira. A primeira é o non standalone. Depois, 2.1, 2.2. O correto aqui é 1.2, letra D. Eu vou colocar aqui, próximo agora, daquelas frequências que a gente falou, no Release 15. Qual é das frequências que vão estar aqui para o 5G? A gente pode até voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Olha as frequências aqui, ó. Opa, aqui release 17, release 15. Vou ver se eu peguei e botei aqui. Não botei não, mas as frequências vão ser essas aqui, ó. Tá no 17, mas ó, é acima de 24,25 GHz até 52. Então, ó, acima de 20 GHz, tá? Letra B. Essa aqui eu quero que... Quem é que responde essa? Em qual release do 3GPP os padrões 5G foram primeiramente introduzidos? Em outras palavras, quando começou o 5G? Qual foi o release? 15, letra A. Quais são os serviços que são novos na 5G era? Na era do 5G? Vamos lá? B. Letra B. Alta confiabilidade e baixa latência. Aqui, inclusive, eu peguei lá do site no material. Eu acho que o pessoal aqui queria colocar NB, Narrowband IoT. Aí colocaram N8 LOT. Vamos lá. E a última aí. Qual é a máxima throughput e a taxa de transmissão também? Que throughput é vazão.
provided by 5G in the aplicação EMBB, Enhanced Mobile Broadband, no cenário, na visão, né, do IMT 2020. Aquele triângulozinho que foi colocado no início. Né, pessoal, qual foi o triângulo? Letra A, 10 gigabits por segundo. Bom, eita, e aqui eu passei direto, já botei a resposta, já é o cansaço. O MMTC é 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, então é a letra B. Bom, senhores, era isso que eu tinha para falar, é basicamente um resumo do que eu coloquei lá na gravação da semana. E eu não sei se o professor Euler quer falar alguma coisa, o professor Iguatemi ou o professor Fabrício. Não sei nem se eles ainda... Minha parte é isso. Também já estou satisfeito, pessoal. Agora, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me acionar pelo WhatsApp. E também a questão do acesso às plataformas da Huawei e de qualquer outra plataforma também do Moodle, por exemplo, se vocês tiverem com alguma dificuldade também podem me avisar, tá bom? Agradeço aí vocês todos. Pronto, então perfeito, pessoal. Um abraço aí, bom final de semana a todos. Até mais, professor Eula, professor Iguatemi. Tchau, tchau. Boa noite, Lázaro. Boa noite, Eula. Abraço. Tchau. Tchau.